Bom dia, mais uma vez, falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia, que é o estudo dos números, né? Dos números que compõem toda a nossa vida, porque tudo são números, né? E os números que compõem o nosso nome, a nossa data de nascimento. E aí, uma sugestão para você: Dia das Mães está chegando, quem sabe um presente para sua mãe com um bom desconto, né? Você pode pagar em até 2 vezes, você pode dar de presente para sua mãe um mapa numerológico, né? Porque hoje nós vamos continuar a falar das fases da vida, né? Às vezes as nossas mães, que já criaram os filhos, estão passando por aquela fase do ninho tá vazio, né? E precisam de uma orientação, de um estímulo, quem sabe até de um curso de numerologia. Dá aí um presente, né, para você dar para sua mãe, ou um curso, ou um mapa numerológico. Tá aí a minha sugestão. Se você quiser, você pode fazer a sua encomenda. Eu gravo um CD com a orientação, mando para você uma apostila com todo o estudo escrito e você dá de presente para sua mãe, né? Porque às vezes uma roupa ou alguma coisa, um utensílio para casa é um negócio que é comum e acaba, né? E um mapa numerológico, acho que é uma coisa que ela vai gostar. Ou então um curso de numerologia, né? O que você acha? Um curso de numerologia para a mamãe que às vezes não tem muita coisa para fazer, né? Os filhos já casaram, já foram embora e a mãe está lá meio sozinha em casa, né? Jururu. Quem sabe aí um curso de numerologia vai abrir um pouquinho aí a consciência da sua mãe, ela vai treinar, fazer exercícios, né? Porque numerologia são somas, né? Matemática, então é muito legal, né? Uma sugestão para você. Se você quiser fazer seu pedido, o número do meu consultório é 11 2605 1853. Prefixo 11 2605 1853. Eu trabalho pessoalmente, né, numa consulta de 1h30. Essa consulta é gravada e a pessoa também recebe um mapa escrito. Faça essa consulta por Skype ou pelo correio também. Você pode pedir o estudo numerológico, tá? Então, 2605 1853. Não esquece de repetir o telefone 2 vezes, porque depois eu não entendo. E se eu não retornar a ligação é porque eu não entendi o que você me falou. Principalmente você aí que está no carro, né? Que vai ligar e falar no Viva a Voz. Ou você também, né? Que você que está precisando fazer um mapa. Porque às vezes a gente fica meio perdidinho na vida, né? Você não sabe para que caminho seguir, porque a semana passada eu falei das nossas fases de vida, né? Dos nossos ciclos de vida. E foi muito interessante, gente, que eu até quero retomar esse assunto, porque eu recebi algumas pessoas lá no meu consultório que ouviram esse programa e que se identificaram com algumas coisas que eu falei, se identificaram com as fases, né, da vida pelas quais ela está passando, pelas fases que ela já passou, e se preocupando com o futuro, com as fases que ela vai passar. Porque tudo muda na nossa vida, né? E os ciclos de 7 em 7 anos, que nós chamamos de setênios, são super importantes. Então, só para relembrar, né? Eu falei que dos 7... quando a criança, né, até os 7 anos, ela tem a influência dos pais, da influência da criação, do meio ambiente e tudo mais, né? E dos 7 aos 14 é aquela fase mais complicada, né? Onde a criança já começa a não ser mais criança, já começa a entrar naquela fase de adolescência e aí vem os problemas pessoais de cada um, né? Aquela adaptação à nova fase e tudo mais. Então, veja só, nessa fase onde acontece uma grande mudança na vida da criança, do adolescente, né? Primeiro ela teve aquela fase da criação, depois ela entra na fase da adolescência, aquela fase da rebeldia. Então, veja, o que é mais interessante nessa história. Ela, né, a criança, o jovem, ela está passando por aquele momento, mas os pais estão passando pelo momento deles, né? E o complicado nessa história toda, que foi um assunto recorrente nas minhas consultas, foi justamente isso: como conviver com as diferenças das fases que as pessoas estão vivendo. Então, veja, nessa fase, se o jovem, o adolescente ou até a criança tem pais equilibrados,
que tem um convívio harmônico dentro de casa, dependendo de todo esse contexto, né, desse choque de momentos de cada um, é que esta pessoa vai passar para a idade mais avançada, que seria dos 14 aos 21, com mais equilíbrio, né? Mas aí ela passa por aquele momento dela, né? Então ela esquece, né, do pai, da mãe, da criação, e ela vai partir para o momento dela, onde ela vai começar a construir a vida. E é uma fase meio de rebeldia, né? Onde eles não querem ninguém no pé, não querem saber de família, não querem saber de pai, de mãe, e aí os pais já ficam meio descabelados, cada um no seu momento. Dos 21 aos 28, ela sai do mundo instável e começa a entrar no mundo dos adultos, onde ela começa a buscar a carreira profissional, né? Já antes disso, essa indefinição profissional é meio complicada na fase de vida de cada um, né? E aqui o estudo numerológico tem uma participação muito importante, né? Porque além das ferramentas que existem para orientar as profissões de um jovem que está meio com dificuldade em encontrar a sua carreira, né, os testes vocacionais, o estudo numerológico tem uma facilidade muito grande de identificar quais são as tendências, as qualidades e as dificuldades de cada um para poder orientar para o campo profissional, né? Então, dos 21 aos 28, essa pessoa já começa a se preocupar muito com a carreira e tudo mais. E aí, gente, neste período, muitos, né, entre 21 e 28 anos, casam. E aí é que começam os problemas. Por quê? Porque cada um, né, Evaldo? O Evaldo está falando, porque, gente, é complicado viver na mesma casa, viver a dois, casar com uma pessoa, né, que foi criada por pais diferentes, que teve uma infância, uma adolescência diferente da tua. E aí, como conviver com essas diferenças, né? Cada um vai querer identificar a sua criação, o seu modo de viver, do seu modo. Aí vem aquele conflito, né, da criação de cada um, né? E aí, se este casal já resolve ter filhos, aí vem outro problema. Cada um vai querer educar a sua criança do modo como ele acha correto. Um de uma forma mais permissiva, outro de uma forma segurando mais, enfim. Aí começam os problemas, né? E eu estou contando tudo isso para vocês porque foi assunto da semana toda no consultório. O choque, as diferenças de cultura, de nível familiar, de criação e tudo mais, que começa a ter problemas. E aí não é só isso, né? Você que foi criado de um jeito, você que teve uma percepção da vida diferente, você vai para o mercado de trabalho, também você vai se deparar com pessoas diferentes, né, que têm criações diferentes, têm hábitos diferentes, educação diferente, então é complicado, né? E aí vem essa preocupação nesse período, entre 28 e 35 anos, existe um outro problema, né? O homem, por exemplo, a mulher, eles estão muito preocupados com o ter, com crescer profissionalmente, com subir na carreira, ganhar dinheiro, comprar um imóvel, enfim. E aí, como é que fica, né? Essa questão do criar o filho, ter que trabalhar. A mulher, principalmente a mulher, ela tem que dividir as funções entre casa, família, marido, filho. É complicado, porque alguma coisa vai ser deixada de lado, né? Então, pensa aí você que está me ouvindo. Quantas vezes você deixou de atender uma necessidade de um filho porque você estava super preocupado com um problema seu, um problema do trabalho, um problema do casamento, ou um problema familiar? Quantas vezes, né? Você passou por essa etapa e você não sabe como é que o outro lado vai sentir isso. Como é que o adolescente, que muitas vezes está precisando de uma palavra, de um socorro, está precisando que você sente do lado com ele e que escute um pouquinho, né? Eu sei que essa fase da adolescência nem sempre é muito fácil, às vezes eles não querem saber de conversar com o pai, com a mãe, mas quantas vezes, né, você
se omitiu por conta de você estar vivendo uma outra fase e você estar vivendo um outro momento. Eu sempre, gente, quando eu falo isso, eu me lembro também das minhas fases. Claro que cada um se coloca no seu momento, né? Eu criei 4 filhos praticamente sozinha, tendo que trabalhar, tendo que batalhar, né? Quantas vezes um dos meus 4 pode ter sentido a falta da presença da mãe, que tinha que sair para trabalhar, para suprir as necessidades da casa, da família e tudo mais, né? Cada um sentiu da sua forma, né? Quando os meus pais já estavam mais velhos, eu passava por uma fase assim extremamente difícil da minha vida, uma fase financeira muito difícil, que eu tinha que cuidar dos 4, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que sair para trabalhar, eu tinha que buscar dinheiro. E quantas vezes a minha mãe me dizia assim: puxa, você está sempre correndo, você não senta para conversar um pouquinho? Eu estava no meu momento e eles estavam no momento deles. Hoje eu paro e penso, puxa, né? Por que eu não parei um minutinho para sentar e conversar? Né? Porque a gente erra, né? Mas a gente erra sem culpa, né? A gente faz o que a gente sabe naquele momento, o que a gente pode naquele momento. E naquele momento era o que eu podia, era o que eu tinha para dar. Né? Então, essa diferença, esse conflito de geração, esse conflito de momentos, é uma coisa recorrente na casa de todo mundo. Eu ouço isso no meu consultório diariamente. É complicado, gente, a gente viver criando filho, é complicado a gente conviver com pais idosos, é complicado você conviver com casamento, com as diferenças. Né? Então, o que é importante? Né, você entender aquele seu período. Né? Uma coisa assim muito recorrente é o homem, principalmente o homem que trabalhou a vida inteira, que se preocupou a vida inteira em dar para a família, em criar filhos, suprindo as necessidades financeiramente. Aquele homem que teve que se ausentar de casa muitas e muitas vezes, né? Quando ele começa a ficar mais velho, que ele começa a querer, agora é a hora de eu curtir a minha família, cada um dos filhos vai estar no momento deles. Cada um vai estar criando os seus filhos, né? Hoje, os meus filhos, né, já têm filhos e estão vivendo os momentos deles, as suas prioridades e tudo mais. E aí? Então, cada um de nós tem que buscar o melhor para si. Buscar o seu momento. Então, hoje, meus filhos estão aí casados, criando os filhos, cada um na sua fase de vida, e eu tenho que viver a minha. Então, eu vou procurar fazer as minhas coisas, né? Então, gente, cada um viver o seu momento é muito complicado, mas o importante é a gente entender, não só o nosso momento, mas o momento de cada uma das pessoas com quem a gente convive, para não cobrar deles coisas que eles não têm para dar. Deu para entender? Então, um aconselhamento, uma conversa, um bate-papo, uma orientação é muito importante para você que está vivendo uma fase qualquer da sua vida, uma fase de trabalho, uma fase de casamento, uma fase de criação de filhos, uma fase de velhice. Não importa qual é o seu momento. O importante é você entender que tudo isso faz parte da vida, que tudo isso faz parte dos ciclos da vida. Então, eu para poder te orientar, eu faço o seu estudo numerológico. Primeiro, para entender como é que você percebe, através das suas tendências, das suas características, do seu sentir, como é que você percebe cada momento da sua vida, né? E através dessa orientação, eu vou te dar um aconselhamento, porque eu trabalho não só com estudo numerológico, mas eu trabalho também com orientação metafísica e também introduzo um pouco da psicanálise holística, que é o que eu também aprendi nesses meus longos anos de estudo, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai ligar lá para o meu consultório, vai marcar o seu horário, né? Como eu disse, eu atendo de segunda a sábado, das 9, 10 às 18 horas. Faça consulta pessoal, faça consulta por Skype, ou também mando essa consulta gravada em CD e também
com uma apostila explicativa pelo correio. Além dessa parte assim da personalidade, né, das suas características pessoais, eu vou focar a sua área vocacional, você que está na fase de indefinição profissional, o seu momento de vida, né, você tem uma progressão para 1 ano. Você tem, assim, aqueles 4 momentos na sua vida que são os momentos de vendavais. Vou aproveitar que eu estou lá conversando com você, vou ver a sua assinatura, como é que você assina, vou te dar uma orientação. Então, todas as fases da nossa vida são importantes. E é importante você identificar cada uma delas, tá? Então, o meu telefone é o 2605-1853, 2605-1853. Não se esqueça do presente para a mamãe, né? Que você quer ajudar a mamãe a se entender. E também o desconto para os aniversariantes do mês de maio. Todo aniversariante do mês tem um desconto, tá? Então, 2605-1853. Está chegando junho e eu já defini as datas do curso de numerologia. Eu começo dia 11 de junho. Nós vamos nos encontrar por mais ou menos 11 ou 12 sábados, não consecutivos, seriam 2 sábados por mês, né? Aos sábados, das 9h30 ao 12h30. Então, dá tempo de você ir para casa, fazer seus afazeres, ficar com a família, né? O curso é um curso profissionalizante, ele é completíssimo. Eu começo pelo curso básico, que é a base de tudo. O curso básico é só um curso de autoconhecimento, não é um curso profissionalizante. É um curso para você se conhecer. E depois tem o módulo 1, 2 e 3. Você vai aprender a analisar um mapa, interpretar um mapa, né? Aliás, se você quiser o meu livro Sinfonia dos Números, eu foco muito aqui na questão da interpretação, porque os alunos têm muita dificuldade na hora de passar essas informações para o cliente. Então, este livro aqui, eu tenho todas as dicas, tem casos e tem as dicas aqui para você aprender a interpretar um mapa, né? Então, se você quiser adquirir o livro, não está em livrarias, né? Você vai pedir pelo telefone ou pelo meu e-mail, numeróloga@numeróloga.com.br. Você pode pedir o livro, eu mando para todo lugar do Brasil, né? Tem uma pequena taxa de correio, ou você pode retirar no meu consultório. Ele está também no espaço do Gaspareto, né? O espaço da espiritualidade independente. Acredito que essa semana aqui vai estar também no espaço da Cristina Cairo. Então tá aí, à sua disposição, você que quer aprender um pouquinho mais sobre os números e você que já fez curso de numerologia e tem dificuldade na interpretação, vai te ajudar bastante. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, você vai ligar para o 2605-1853. É um curso que vai te tornar um profissional. Você vai aprender a analisar o mapa, você vai aprender a identificar a infância dessa pessoa, como é que foi. Você vai fazer um mapa de uma empresa, estudo do nome do bebê, vai aprender a fazer uma assinatura, sinastria, que é a comparação de 2 mapas, de um casal, de sócios, né? Você vai aprender a fazer, a identificar o melhor nome para uma empresa, a numerologia, os florais, a numerologia, o tarô, enfim. Todo o conteúdo do curso você encontra no meu site www.numerologa.com.br www.numerologa.com.br. Você entra em cursos, nós temos o curso presencial e tem também o curso à distância, que você vai pagar um outro preço, mas você vai estudar sozinho na sua casa. Você vai receber todo o material e exercícios, e todo o meu curso, tanto o presencial como a distância, ele tem muita teoria, né? Tem 4 apostilas e também tem muita prática, que se você não praticar, você não aprende. Né? Então, eu dou exercícios de interpretação para você fazer, me mandar para correção. Em sala de aula, todos vão fazer o exercício e todos recebem, cada um recebe o resumo do seu mapa para identificar também os seus períodos. Que à medida que você vai estudando, você vai identificando, puxa, é verdade, eu tive um problema na minha infância. Ah, é verdade, no ano de 1985, eu tive um fato que marcou a minha vida.
E aprendendo, você vai identificando também no seu mapa. Então é muito legal isso, né? E depois, se você quiser se tornar um profissional, eu tenho um software que você tem todos os cálculos, todos os textos, né, do mapa, que vai te facilitar, vai te ajudar bastante para você, se você quiser ser um profissional, para você fazer um mapa numerológico. E também para não cometer erros, né? Porque às vezes um errinho é fatal, né? Você vai somar, em vez de 5, deu 4, pronto, ferrou tudo. Aí o mapa sai totalmente errado, né? Então não pode errar. Tá bom? Então, 2605-1853, preços, conteúdos. Entra no meu site, fica mais fácil, lá já você tem tudo. Aí você vai ligar lá para o consultório e vai fazer a sua encomenda, a sua reserva. Tá? No 2605-1853. Se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, entrar na minha página do Facebook, Ana Maria Libório, numeróloga. Ana com H, A-N-A-H, Ana Maria Libório, numeróloga. O que mais aqui que eu tinha que falar? Eu acho que é só isso. Hoje eu falei bastante, deu tempo para falar tudo. Só quero dizer para você o seguinte: se você quer trabalhar com vendas, você que é vendedor ou você que quer ingressar nessa carreira de vendas e na área da saúde, existe uma empresa aí no mercado que está com muitíssimo sucesso, que vende alguns produtos, comercializa alguns produtos para a saúde. Então, você ligando lá para o meu consultório, eu coloco você em contato com esses profissionais, eles vão te explicar, eles vão te dar dicas, e quem sabe aí você que tem uma equipe de vendas ou que quer formar uma equipe de vendas, é assim uma oportunidade muito grande para você, tá bom? Então, liga lá para o consultório no 2605-1853. Eu tô lá depois do meio-dia, eu fico a tarde toda, às terças-feiras eu não atendo, eu fico a tarde toda recebendo as ligações e também organizando a minha agenda para a semana, tá? Ou se você ligar agora, deixa bem claro o seu telefone, o seu nome, que eu retorno a sua ligação, tá bom? Eu agradeço a audiência de todos. Esse programa está sendo gravado em vídeo. Daqui a pouquinho vai estar lá no meu site, www.numerologa.com.br, e também no meu canal do YouTube, Ana Maria Libório. Eu deixo para vocês um enorme beijo. É sempre muito gostoso estar aqui às terças-feiras, conversando com vocês e trazendo dicas sobre os números e a influência que eles trazem na nossa vida. Até a próxima terça.